Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor, você que está aí na sua casa, no seu lar. Eu quero deixar uma palavra no livro de Lucas, capítulo 5, verso 12. E aconteceu quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepras, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode me limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe que ninguém disse, mas vá, disse, mostra-te o sacerdote. Aqui, nós vamos ver, meus amigos, irmãos, que a qual ali o leproso, ele estava ali pedindo esmola, por causa que ele estava ali todas as vezes ali na beira do caminho pedindo esmola para muitas vezes para se alimentar. Então a Bíblia diz ali que quando ele estava ali na beira do caminho, então a Bíblia diz que Jesus estava vindo com uma comitiva de pessoas, homens e mulheres e os discípulos para ir a outras cidades vizinhas. E a Bíblia diz que este homem, quando ele viu Jesus, quando Jesus se aproximando dele, ele se prostrou diante de Jesus e diz assim: Senhor, se tu puderes, pode me limpar-me. Logamente Jesus tocou sobre aquele homem e diz: Eu quero ser limpo. No versículo 13, Jesus vai dizer-lhe, e ele estendendo a mão e colhendo, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Porque quando aquele homem se prostrou perante Jesus Cristo, aquele homem leproso se prostrou quando Jesus estava passando ali na beira do caminho, a Bíblia diz que ele pediu com misericórdia com Jesus e disse: Senhor, se tu puderes, pode me limpar-me. Jesus logamente estendeu a mão e tocou e disse: Eu quero ser limpo. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi curado da sua lepra, ele foi curado da sua enfermidade. Quando Jesus tocou na vida dele, a enfermidade da lepra desapareceu. Aí a Bíblia diz assim no versículo 14 do capítulo de Lucas 5, que diz assim: Ordenou-se que ninguém dissesse, mas vá, disse, mostra-te ao sacerdote, ofereça pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe servisse de testemunho. Jesus mesmo disse para ele, para que ele viesse mostrar ao sacerdote e oferecesse pela purificação que Moisés determinou. Mas na verdade não foi Moisés que determinou a cura por aquele homem, mas foi o próprio Jesus Cristo que determinou a cura para aquele homem leproso. A Bíblia diz ali que a Bíblia diz que aquele homem saiu em direção aos sacerdotes. E quando eles chegaram aos sacerdotes, logo os sacerdotes olharam para ele e diz assim: Quem te curou? Quem foi essa pessoa que te curou? Ele diz ao sacerdote: Eu não sei o nome dele, mas só sei de uma coisa: ele me curou. Então a Bíblia nos conta que a Bíblia não vai falar, não vai relatar, mas eu imagino que esses sacerdotes, eles ficaram irados. A Bíblia não fala, mas eu imagino que eles ficaram tão irados, eles disseram uns aos outros, eu imagino assim na minha mente, que eles disseram assim: vamos atrás desse homem que está fazendo esse milagre, que está fazendo esses prodígios, vamos atrás, vamos prendê-los. Eu imagino, a Bíblia não conta, a Bíblia não fala, mas a Bíblia diz aqui que Jesus, quando curou esse leproso, quando Jesus ia aproximando, a Bíblia diz que os discípulos disseram para o Senhor: Mestre, cuidado, para que é muito contagioso. Mas Jesus disse: Eu vim para curar. Jesus disse: Eu vim para os doentes. Então Jesus se aproximou sobre aquele homem, Jesus curou aquele homem. Eu imagino agora, nesse exato momento, esse homem relatando os milagres
que Jesus fez na vida dele, relatando o milagre que Jesus fez na vida dele. Mas o Senhor Jesus falou para o leproso: vai ao sacerdote, ofereça pela tua purificação. E quando ele chegou ali, o sacerdote, e disse, o sacerdote logamente tampando os narizes, logo o sacerdote olhou pela vida daquele homem e viu que ele não estava mais doente, e viu que ele não estava mais leproso, mas viu que ele estava curado, que ele estava purificado das suas lepras. Eu quero te dizer aqui, você que está me ouvindo, o Senhor, Ele quer livrar, Ele quer te purificar das lepras do pecado. O Senhor, Ele quer livrar da lepra do pecado. O pecado muitas vezes traz uma lepra na nossa vida, uma lepra que vem para destruir, que vem para acabar com a nossa vida espiritual, que vem para acabar com o casamento, que vem para acabar com a vida financeira. Mas a Bíblia nos conta que se você deixar o Senhor Jesus chegar, quando o Senhor Jesus ele chega, ele toca, o pecado vai embora, a lepra do pecado vai embora, o Senhor, Ele cura de todas as lepras do pecado, Ele cura de todas as lepras, de todas as feridas, de tudo aquilo que venha nos atrapalhar diante dEle. Então esse homem aqui, ele recebeu o milagre na vida dele, o milagre que ele precisava, que ele sofria por causa dessas lepras. Mas quando Jesus chegou ali, o milagre aconteceu, que ele estava ali pedindo esmola para se alimentar, para se alimentar, porque a sociedade não queria mais ele naquela cidade, porque era contagiosa a enfermidade, a doença. Mas a Bíblia nos conta que ele estava ali pedindo esmola para matar a sua fome, para matar a sua necessidade. Mas ninguém podia chegar perto daquele homem. Mas o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus chegou naquele homem. Ele sentiu a dor daquele homem e ele falou, e ele logo tocou naquele homem. A enfermidade que estava naquele homem foi curada, foi restituída. E agora esse homem é curado. Este homem é curado das suas lepras. Esse homem é curado das suas enfermidades. Qual é a enfermidade da sua vida que está te deixando parar? Qual é a enfermidade da sua vida que está te deixando parar na beira do caminho? Qual é a dificuldade, qual é a enfermidade que está tentando te parar? Qual é a enfermidade que está tentando te parar na sua caminhada? O Senhor, Ele está falando qual é a enfermidade que está te empatando a sua caminhada. Mas deixa que Jesus possa te curar hoje. Deixa Jesus te curar hoje. Deixa Jesus tocar nas suas feridas e será restituídas nesta tarde maravilhosa. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele vem restituir, assim como Ele fez na vida do homem leproso. O Senhor pode te curar, o Senhor pode te restaurar as suas feridas. E receba esta palavra no nome do Senhor. O Senhor, Ele está te curando. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção de Deus sobre a sua vida. Receba o poder do Espírito, o poder de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não tivesse passado na beira do caminho, o que seria deste homem leproso? Será que ele seria curado? Não, ele não seria curado se Jesus não tivesse passado na beira do caminho. Mas quando Jesus passou na beira do caminho, viu aquele homem que estava pedindo esmola, e ele sabia que ele necessitava de uma cura, de uma restauração. Então o Senhor, ele disse assim, eu quero você limpo. Então Jesus tocou naquele homem, o milagre aconteceu, os discípulos olharam, os discípulos tentaram parar Jesus para não curar aquele homem, mas o próprio Senhor Jesus curou aquele homem. Agora o Senhor Jesus manda ele ir ao sacerdote, o sacerdote pergunta para ele, o sacerdote começa a afastar, mas quando veja aquele homem sendo curado, sendo restituído, pergunta para ele, quem te curou? Mas ele não sabe quem é o nome do Senhor Jesus, ele não sabe quem
era Jesus, mas ele falou: um homem me curou e hoje eu estou aqui limpo para a glória de Deus. Então, eu quero te dizer nesta tarde, neste dia, todos os dias, creia no milagre. Creia que Deus possa te salvar. Creia que Deus possa te tirar de uma enfermidade. Creia que Deus possa te libertar, te transformar a sua vida. Creia que Deus possa te restituir. E creia no milagre, assim como fez esse homem leproso, ele creu. Então por isso que ele foi curado, porque ele creu. Ele estava ali sofrendo, mas ele creu. Então quando Jesus tocou, o milagre aconteceu. A enfermidade foi embora. Assim o Senhor quer fazer na sua vida, que a enfermidade vá embora. Porque o Senhor, ele está tocando na sua vida. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.